Pessoal, bom dia. Paz de Cristo a todos. Vamos continuar o nosso estudo, Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos lá? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, na tua casa, na tua presença. Dirija a nossa vida através do teu Santo Espírito, que a tua vontade se cumpra, nos leve além daquilo que está escrito, para que possamos enxergar a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos consagrar tudo a ti, colocarmos a nossa dependência no Senhor. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A gente continua no nosso estudo. Eu quero ler alguns versículos. Okay? Vamos lá. Eu vou ler na tradução King James, que é a tradução que tem aqui no meu celular. Alguns versículos. Aqui tem um subtítulo, né? A visão do centurião crente. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, ele viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço e, compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Ok, tá bom até agora. Pessoal, Atos dos Apóstolos, a igreja continua a se mover pelo Espírito. E nesse momento a Bíblia apresenta um novo personagem, né? O texto diz que havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então a gente entra agora numa fase nova da igreja cristã. Uma fase nova da igreja, porque agora haverá a abertura da porta da fé aos gentios. Lembram disso? Por enquanto, a gente tinha ali a nação judaica como detentora, né, das promessas de Deus, mas por um problema que aconteceu, como foi narrado no Evangelho de João, né? O texto diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, aí todos os que receberam o poder para serem feitos filhos de Deus, ou chamados filhos de Deus. Então a gente vê que uma porta se abre para um povo que não é judeu. É um povo que a gente chama de gentil. Então a ideia aqui desse capítulo é mostrar um Deus que aceita todos. Tá? Não tem restrição, não tem um grupo de pessoas escolhidas, específicas, né? Como até hoje os judeus pensam, né? Que eles são uma casta escolhida por Deus até agora. Então, num tempo foi, mas a partir da morte de Cristo, da rejeição dos judeus, a vida de Jesus, abre-se uma porta para a salvação dos gentios. Ok? Então aqui a gente entra nessa fase. Nova fase da igreja, a abertura da porta da fé aos gentios. Em outras palavras, o reconhecimento dos gentios em termos de perfeita igualdade com
os judeus sem a necessidade da circuncisão. Os judeus, eles eram circuncidados para fazerem parte da aliança com Deus. Só que agora é um grupo de pessoas que vão se converter e vão fazer parte da família de Deus, que não são judeus e também não são circuncidados. Ponto, né? Esse nome Cornélio aqui que aparece é um nome de origem latina, que significa corno. Isso. Então, no sentido que vocês estão pensando, né? Corno, chifre. Cornélio vem de corno, chifre, que tem o sentido de força ou de poder. Chifre em sentido de força ou poder, ou de algo durável, né? Estável. Esse é o significado do nome Cornélio. Diz que ele é um centurião. Centurião, vocês já sabem, é um comandante romano responsável por um destacamento de 100 soldados. O exército romano se divide assim: cada comandante centurião toma conta de 100 soldados. Ok? O centurião, geralmente, ele dá a vida pelo Império Romano. Assim, ele diz que Roma foi um império tão poderoso, forte. Os caras têm uma aliança assim, de morte com o Império Romano. Nós temos aqui esse Cornélio. Diz também que ele é da corte chamada italiana. Então, a corte italiana, no sentido de ser um grupo de soldados, guarda-costas do procurador romano, que residia em Cesareia. Então, um grupo de soldados específicos para guardar o procurador romano, que mora em Cesareia, certo? Porque Roma, quando conquistava os territórios, espalhava comandantes para todo lado. Por isso que eles sitiavam os lugares e colocavam como se fossem gestores, né? Tinha um cara lá que presidia a região e tinha o exército à disposição dele. E não era diferente também em Jerusalém. Por isso que Roma se estendeu tanto, né? Como os outros impérios também. Tudo bem? Diz no versículo 2 que esse homem era piedoso e temente a Deus. Piedoso no sentido de ser um homem espiritual, um homem religioso no bom sentido, era um homem convertido, né? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Já mostra que o cara é uma referência boa, né? O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio, ele era um homem chamado prosélito. Prosélito é aquele que não é judeu, mas se simpatiza com a fé e acaba se convertendo. Ele é um cara que se converteu à fé judaica, mas não era circuncidado, se converteu porque se simpatizou, se tornou amigo da fé judaica e acabou se convertendo. Ok? Por isso que ele é um prosélito. O versículo 3 diz uma coisa interessante, que quase a hora nona do dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Quando diz aqui que era quase a hora nona do dia, significa que o Cornélio ele era um homem convertido à fé judaica e fazia orações conforme o costume. Então, os judeus têm costume de fazer orações em horas certas. É tradição dos judeus. Então, hora nona, hora sexta, hora terceira, são os momentos de oração, certo? E aqui, uma coisa que chama a atenção no versículo 2, que eu até não comentei, que diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Ele fazia esmolas ao povo, ou seja, ele era generoso para ajudar os necessitados, e era um homem que estava continuamente orando a Deus. Então, ele entregava coisas para Deus, como entregava para os homens. Era um cara que era bom com as pessoas e era um homem fiel diante de Deus. Então, assim, a gente não precisa ser muita coisa para sermos homens e mulheres de Deus, tá? É só fazer as coisas de maneira certas aí, o que a nossa fé pede. O Cornélio, ele tem essa visão, o texto está dizendo que a hora nona do dia, às 3 horas da tarde, ele tem uma visão. No momento da sua oração, né? E o texto também, se você for avançar um pouquinho, para o versículo 30, você vai descobrir que o Cornélio estava em jejum. Olha aí, Atos 10, versículo 30.
E disse: Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. Vocês perceberam que o versículo que eu li 3, ele foi expandido pelo versículo 10? Então, a gente contextualizou melhor a história, sabendo que ele está tendo uma visão, no momento de oração, e ele também estava em jejum. Ok? Estava em jejum. E aí esse momento acontece. Agora a gente não tem que criar uma regra aqui para dizer que se você orar e jejuar, você vai ter uma visão. Certo? Não é isso. Está dizendo, orar e jejuar, você vai ter uma visão. Está jejuando, porque é costume judaico. Ele está orando, porque é costume judaico. Ele está seguindo aqui o costume, o hábito. Né? E só que o hábito, ele é poderoso, tá? Dentro da visão cristã, o hábito é muito poderoso. Quando você se encontra com Deus em momentos determinados, pré-determinados. Não esquece disso. Isso não é coisa de religião. Isso é coisa de obediência e fé. Quando você tem o seu momento de dedicação registrado, essa é a prova que você tem respeito pelo Espírito Santo. Quando você tem hora para orar, certo? Você tem momentos específicos de oração. Tipo assim, pastor, eu gosto de orar pela manhã. Esse é o momento que eu fecho o meu quarto e vou lá orar, me encontro com o Senhor. E isso é muito respeitado pelo Espírito Santo. É uma prova de respeito ao Espírito Santo quando você tem hábito. Tá? Então, ter hábito é muito mais poderoso do que ter desejo, do que você querer as coisas. Eu quero ter as coisas. Eu quero que Deus... Não, hábito é poderoso. Então, tenha hábito. Isso a gente tem que aprender com a fé judaica. Momentos de oração, momentos que ninguém vai te atrapalhar. Vamos vir à igreja. Tempo da nossa devoção na igreja, domingo eu vou para a igreja. Isso tem que ser inegociável. Isso tem que ser inegociável. Por quê? Pastor, igual o pessoal gosta muito de fazer as coisas, fazer, saber que vocês têm tempo de cultuar a Deus. Não estou falando isso por mim, porque independente se você vier na igreja ou não, a igreja vai estar cheia de gente. Eu não vou nem perceber a sua falta. Tá? Não é que palavras para poder fazer você ficar aqui, mas para você entender que tem coisas que são inegociáveis diante de Deus. Tá? Se você tem seu tempo de oração, mas fulano, eu não consegui orar hoje porque fulano veio na minha casa. Aí se for marcar na hora que você ora, eu falei, irmão, vamos marcar outra hora. Por quê? Porque esse é o momento da minha devocional. Como assim? Eu tenho minha devocional, de manhã eu oro, eu leio a Bíblia, isso aí é sagrado para mim. O hábito é poderoso, gente, tá? O hábito cria cultura. Cultura cria destino para as pessoas. Tudo que você faz do mesmo jeito, por todos os dias, acaba virando uma cultura na sua vida. E é a maneira fácil de você não conseguir ficar sem mais. Quando você deixa de fazer, você vai sentir falta. Por isso que o hábito é poderoso. Você vê, se você ora todos os dias, o dia que você não ora, você fica assim. Parece que falta alguma coisa. E isso é bom para proteger a gente. Quando você não vem na igreja, negocie uma vez, você vai ter que negociar toda hora, né? Negocie o seu culto. Negocie o seu culto. Olha para a Bíblia. Lembra lá do apóstolo Paulo, né? Ele estava na prisão, mas ele negociou o culto dele? Não. Chegou a hora de louvar e adorar a Deus, ele foi cantar louvores para Deus dentro da prisão. Não porque ele estava preocupado com a prisão, mas porque ele tinha o hábito de orar. E sempre é importante a gente saber, não é? E quando o terremoto começa a sacudir a prisão, o texto diz que isso acontece de forma súbita, ou seja, não estava esperando. Ninguém que ora espera um terremoto. Você não espera um terremoto, você espera? Então isso veio de forma súbita. Significa que Paulo não estava achando que Deus ia agir daquela forma. Ele estava ali glorificando a Deus, não porque ele queria ser liberto. E dá para entender isso que eu estou falando? Ele sabia que ele tinha que passar pelas coisas. Ele sabia que seria liberto, porque Deus havia dito para ele, você vai pregar em tal lugar. Mas ele sabia que ele sairia da prisão. Então ele não estava ali fazendo um apelo para Deus, me tira da prisão. Porque... não, ele estava glorificando, adorando a Deus, como ele fazia normalmente. De repente, o texto fala, né? De forma repentina, veio um grande terremoto e tirou ele da prisão. Assim, quem anda com Deus sabe que
Mais cedo ou mais tarde a gente vai sair do lugar, dentro do tempo dele. Né? Entende o que eu estou falando? Então a gente vê aqui duas coisas importantes da oração e jejum, como prática devocional judaica, né? Entender também o propósito da oração. Né? A oração, a gente tem que tirar essas coisas da cabeça que a gente acha que com a oração a gente vai forçar Deus a fazer o que a gente quer. Não é isso. Oração não força o braço de Deus, pode existir disso. Então, eu tenho preocupação quando você diz assim, eu vou orar. A oração é para você participar daquilo que Deus está fazendo. A oração é um chamado à participação daquilo que Deus está fazendo. Por quê, pastor? Você está falando uns negócios meio estranhos. Porque independente se você orar ou não, Deus vai fazer. Aí você precisa entender. Se Deus tem algum propósito para acontecer nessa igreja aqui, se você ora, se você não ora, Ele vai fazer do mesmo jeito. Certo? Porque se a gente fosse condicionado os movimentos de Deus às nossas orações, a igreja tinha morrido há muito tempo. Vocês duvidam disso? Se fosse condicionado à desistência de homens e de mulheres, a inércia de mulheres e homens, Deus já tinha parado a obra dele. A obra de Deus, ela acontece. O que Deus tem para fazer aqui, Ele vai fazer. Se é com você, ou com o outro, Ele vai trocando as pessoas, não vai fazendo. Nunca deixou de fazer. Vai continuar fazendo. Se você estiver sentado aí, Ele vai fazer. Se você não tiver, também vai fazer. O que Ele tem para essa cidade é coisa dele, e Ele vai levantar as pessoas que Ele quiser para fazer. Se você quiser participar, amém, bem-vindo ao reino de Deus. Se você não quiser, Ele não tem dificuldade nenhuma de esperar você sair do seu lugar para ir botar outro. Você tem dúvida disso? É isso que a gente precisa entender. A oração torna a gente participante do que Ele está fazendo. Ele faz, né? Graças a Deus por isso. Nos seus momentos de falta de oração, de incredulidade, Deus continuou fazendo a obra dele, né? Se dependesse de nós estaríamos aonde? No inferno, né? Entende o raciocínio ou não? E outra coisa importante, jejum, já falei e vou falar o resto da vida. Jejum não traz poder, ok? Por favor, jejum não dá poder para a gente. O que dá poder é o nome de Jesus. O que dá poder é o nome de Jesus. Os demônios saem em nome de Jesus. Jejum não é para dar poder. Jejum é para mudar o nosso coração. Não é isso que serve jejum. Quando você jejua, você muda o seu coração. Você se coloca no lugar do outro. Depois a gente vai ter que ler Isaías para falar qual é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus não é para conseguir o que a gente quer. Não é para poder achar que a gente pode fazer. Jejum é para que você se torne sensível à dor do outro. Para que você se sensibilize tanto a ponto de saber que o outro precisa da sua ajuda. Jejum é para isso, gente. Ok? Vocês não vêm com esse papo não, hein? De que você vai fazer jejum e você vai expulsar o demônio. Porque vocês gostam de pegar texto isolado, né? Mas essa caça de demônios só sai com jejum e com oração. Aí vocês vão no texto isolado e acham que todo o propósito de Deus para poder expulsar o demônio é jejum e oração. Você não bota o nome de Jesus na frente, não, você vai ver se sai. Vai no seu nome. Vai lá. Os religiosos também oravam nas praças públicas. Era um bando de endemoniado. É o nome de Jesus. Os discípulos falaram, Senhor, em teu nome, os demônios se submetem a nós. Em teu nome. É no nome de Jesus. Esse é poder. Agora fica idolatrando jejum como fonte de poder e oração. É por isso que tem um monte de gente que larga todos os princípios bíblicos para jejuar. Até satanista jejua. Você não sabia disso? Satanista jejua. O pessoal os budistas jejuam. Todas as religiões jejuam. Cada um tem que saber o que faz. Agora, a oração é boa? Lógico. É a nossa via de comunicação com Deus. Mas também não pode virar uma idolatria, porque daqui a pouco nós vamos esquecer tudo.
Você fala, tem cara que fala assim, não, que eu oro 5 horas por dia. É hora, tá? Você cuida da sua família? Você é fiel à sua igreja? Você obedece às autoridades instituídas? Para que serve a sua oração? Para nada. Bate aqui, mano. Vai bater no teto e vai voltar. E as pessoas começam a idolatrar essas coisas. Tudo que você coloca na frente de Jesus vira objeto de idolatria. Igreja, pastores, poder, milagre. Ok? Objetos, dias sagrados, montes, oração, jejum. A gente acha que é fonte de poder, a gente quer cumprir só isso. Ficar sem comer não é difícil, é difícil. O que é mais fácil? Ficar sem comer ou perdoar? Ficar sem comer. Tem cara que fala assim, eu fico 10 dias sem comer, mas não perdoo. Entenderam o raciocínio? Vocês vão sair daqui com a cabeça meia. E a gente está muito envolvido com religião, que a gente acredita em coisas, momentos, cultos específicos, pessoas específicas. Isso é idolatria. Só tem um nome, Jesus. Esse tem poder. É por causa desse nome que todo joelho vai se dobrar. É por causa desse nome que os demônios têm que baixar a guarda. Esse é o nome. Se você não se render a esse nome, você pode fazer o que você quiser. E o que você fizer vai ser religião. Espero que vocês tenham me entendido. Não estou querendo tirar nada de vocês. Só quero que vocês coloquem Deus como prioridade. Só isso. Ok? Nós temos aqui o Cornélio. Um homem gentil. Gentil. Não é circuncidado. Que vai ter uma visão. O homem está orando, o homem está jejuando. Vai ter uma grande visão. E de repente aparece para ele um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo, Cornélio, versículo 4, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, lógico, diante de um anjo, diz, que é, Senhor? Já sabe que é uma teofania, o próprio Deus está ali. Ele disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, duas coisas especificadas, como eu disse, de forma enfática, as orações e as esmolas, seguindo como oferta para Deus. Orar e ajudar funcionam como um memorial diante de Deus. Por isso que o texto está dizendo que as suas esmolas e as suas orações têm subido para a memória, virou um memorial. Ele construiu um altar diante de Deus através da sua oração e da sua ajuda ao próximo. Ok? Essas coisas não estão separadas. Nós temos oração e temos ajuda ao próximo. Não é sair dando esmola para os outros no meio da rua que você vai estar agradando a Deus, não. Olhar para o próximo e enxergar ele como um irmão. É isso que ele está falando. Se você vai ajudar, você vai socorrer, você vai carregar, isso é problema seu. Mas esse é o negócio. A nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Isso abre o céu. Ok? E Deus disse, isso veio como um memorial. Memorial que fica. Algo que você constrói e está estabelecido. Versículos 5 e 6. Aí o que Deus vai dizer através desse anjo para o Cornélio, que é um homem que não é judeu. É um gentil convertido. Que talvez é um homem convertido que não tem tanto conhecimento das coisas. Mas se converteu. Um passo é você conhecer a Deus. Outra parte é você interpretar Deus. É diferente. Então, encontro com Jesus é uma coisa. Interpretar Jesus é outra coisa. E esse trabalho quem vai fazer vai ser Pedro. Tá? Pedro vai ajudar ele nisso. E aí o anjo diz, agora pois envia homens a Jope. Que ele na verdade é um comandante romano, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pedro está lá.
na casa do Simão curtidor, que é o curtidor dentro da lei judaica, é um homem de posição espiritual diminuída, porque curtidor mexe com couro tem a ver com animal morto, então a fé judaica discrimina os curtidores e os pastores de ovelha. Já falei sobre isso. E é exatamente nesse lugar que o Pedro está. Na casa do Simão curtidor. Olha só o que Deus faz em relação aos nossos pensamentos religiosos. É o único lugar que a fé judaica dizia que um judeu não está. Porque o curtidor de couro é imundo. Então Deus já começa a quebrar esses paradigmas que a gente tem de igreja, de religião, de que fulano presta, fulano não presta. É isso que o capítulo quer dizer. Você não tem que dizer que fulano presta e fulano não presta. Quem sabe disso é Deus. Não é você que diz, fulano não presta, fulano presta. Deus que define essas coisas. Você vai perceber que ele coloca todo mundo para prestar. É diferente da gente. E aí Deus começa a história colocando o Pedro, judeu, apóstolo, hospedado na casa do Simão curtidor. Eles têm o mesmo nome, certo? O Simão e o Simão estão juntos. Mas qual a diferença desse Simão? O nome é igual, mas um é curtidor de couro e o outro é um apóstolo. Não poderia estar junto, vai se contaminar. A lei judaica fala isso. Mas Deus coloca para provar que não se contamina. Entenderam isso? E aí o versículo 5 e 6 diz: agora pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor. Aí fala curtidor, né? Que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. É interessante perceber que o movimento da igreja se dá através da oração. Porque o Cornélio estava orando. O Cornélio está orando. O Cornélio está ali colocando a vida dele diante de Deus em jejum e oração. E você vê Deus movendo. Deus está trabalhando, cara. Aí você percebe que o papel da oração como um elemento de sobrevivência, como um oxigênio para a gente. Não é a oração que dá a vida, a oração mantém a vida. Quem dá a vida é Deus. Deu para entender? É isso aí. A oração mantém a vida. Manter o fluxo do Espírito ali. Tá? Quem dá a vida é Deus. E dentro desse contexto de oração, ele tem uma visão e Deus fala com ele através da visão: olha, você vai, tal, a Jope, desce para lá, e você vai se encontrar com o Pedro, o Simão, que está lá na casa do Simão também, só que ele é curtidor, e lá ele te dirá o que deve fazer. Por que Deus não dá tudo logo? Podia falar, vai fazer isso. Lá vai ser dito o que você vai fazer. Deus não vai entregar tudo de uma vez. Porque se entregar tudo de uma vez, a gente se desliga dele. Nunca entrega tudo de uma vez. Ele coloca a gente sempre na dependência. Dá a gente em doses homeopáticas. É assim que é a vida espiritual. A Bíblia não diz que a palavra é luz, o salmista diz luz para o meu caminho. Não é luz para o caminho? Que luz que está falando? Luz, lamparina para os meus pés. A palavra de Deus. Por que lamparina para os pés? Porque eles usavam as lamparinas nos pés para andar na escuridão. Amarrava nos pés, o cara dava um passo e iluminava. Vai iluminar mais para frente, tinha que dar outro. Vai iluminar, tinha que dar cada passo uma iluminação. Assim que é a vida do cristão, a cada passo uma iluminação. Por isso que o pão nosso é o pão nosso de cada dia. Deus não entrega tudo. Entrega em doses homeopáticas para a gente ter senso de dependência. Depender dele todos os dias. Você tem uma iluminação agora, amanhã você tem que ter outra, irmão. Se você não estiver com Deus, amanhã você está no escuro. Simples assim. Não dá para pegar uma luz que vai eternizar na nossa vida? Não. É todo dia. Não dá para comer um pão que vai abastecer a gente ou pegar uma quantidade na padaria para encher, né, o nosso depósito para a gente ficar assim uns 3 anos. Não. É todo dia você tem que comer um pão novo. Todo dia é uma iluminação, todo dia um pão novo, todo dia uma revelação. Uma revelação na escola bíblica, uma revelação no culto da noite. Por isso que toda pessoa que ela está ligada na igreja, na existência da igreja, na vida da igreja,
ela tem revelação completa. Por quê? Porque em cada ato do culto de Deus, Deus dá um fragmento da revelação. É por isso. Por isso que as pessoas que mais crescem são as pessoas que participam de igreja. Como entenderam isso? Porque ele vai dando partes da revelação. De um todo, ele vai te dando partes. Ou vocês estão achando que o que ele fala para vocês aqui vai finalizar o que ele quer fazer? Ele vai completar no culto da noite. É assim que funciona. E ele termina depois no próximo culto. Ele é assim, vai dando assim. Então tem coisas que acontecem com a gente que só vão se completar em episódios específicos. Por exemplo, quando você tem uma igreja que vive a partir do Espírito Santo, dentro do mover do Espírito Santo, Deus, ele está aqui, a gente está aqui, e de repente fala assim, nós vamos fazer um evento, um congresso. Por que isso acontece? Isso é obra do Espírito. Porque ele quer completar algo no congresso, ele quer completar algo no retiro, ele quer completar algo no momento que a gente vai ficar lá no estacionamento orando. Percebe? Ele vai sempre completando a obra dele através desses encontros que a gente vai ter. Agora, se a gente achar que num culto a gente recebe tudo, você está muito enganado. Não vai receber tudo. Porque aí você fica independente. Para que eu preciso de Deus? Eu vou só no culto que acontece uma vez por mês, eu estou zerado. Porque Deus, Ele quer com você relacionamento. Ele quer relacionamento, né? O grande desejo de Deus é relacionamento, porque foi perdido no Éden. E Ele está tentando trazer o homem de volta. E Ele cria tudo para você ficar perto dele. Você tem que estar perto dele, ouvindo Ele. É legal quando a gente ouve Deus, a gente não ouve o diabo. Bom é isso. Você não tem lugar para o diabo. Não deixe lugar para o diabo. Então você enche a sua vida. Não dá tempo, mano. Não tem que dar tempo. Por isso que o ministério é tão importante para a gente, porque a gente tem que estar toda hora conectado. Não dá tempo do diabo entrar. Você fica ali mexendo com as coisas de Deus, envolvido com as coisas de Deus, envolvido com as coisas de Deus o tempo todo. E aí não tem tempo para o diabo entrar na sua vida. Não tem espaço. A única forma de você não dar lugar é você deixar um lugar cheio de Deus. Deu para entender? Então nós temos aqui que o movimento da igreja se dá através dessas revelações que vêm através da oração. E como Deus condiciona a revelação à obediência, por isso que Ele falou, vai, desce a Jope. Lá você vai encontrar um certo Simão Curtidor, tem uma casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O Pedro que você vai encontrar vai dizer para você o que eu quero te dizer. Ô senhor, fala logo, né? Não. Você vai lá debaixo da obediência e lá você vai ouvir a segunda parte da minha voz. Não é o Pedro que vai falar com você, é a segunda parte da minha voz. Entenderam, gente? O mistério. Deus podia ter falado tudo. Senta aqui que eu vou te contar tudo. Mas não fala, gente. Esse é o problema, não fala. Então a voz de Deus é espalhada em pedaços para a gente poder ir juntando as partes através da obediência. Versículo 7 e 8. E retirando-se o anjo que falava, chamou 2 dos seus criados, ele era um comandante, e chamou, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Então nós temos quantas pessoas aqui? Ele chama um criado, e há um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Quantas pessoas somaram aqui? Lê de novo aí. Ele vai junto com 2 dos seus criados e um piedoso. Juntou 3 pessoas. Por quê? Para testemunhar. O testemunho é feito com 2 ou 3 pessoas. Se eu tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Você só confirma um fato através de 2 ou 3 testemunhas. Como é que você vai falar que você teve uma visão de Deus se você não tem gente para testemunhar isso? As coisas antigamente eram assim. Era para ser assim também hoje, né? Um cara fala uma coisa, todo mundo acredita. Podia ser assim, ó. Quantos tem para confirmar isso aí? Tem que ter no mínimo 2 ou 3, né? Mínimo 2, máximo 3, ou mais seria melhor. Se acusa a irmã, todo mundo acredita. Não tem uma prova, não tem mais ninguém que está falando. Mais uma coisa que a gente tem que aprender. Tem que ter testemunha, até para falar de Deus.
Porque aqui o propósito é testemunhar a Cristo. Se teve uma visão, se Deus falou, vamos levar 3 pessoas juntas para poder chegar na casa do Pedro para testemunhar o que aconteceu. Entende o que eu estou entendendo? Por que você acha que os discípulos iam? Sempre em dupla ou em 3? Jesus enviava eles juntos. Você não tem como testemunhar sozinho, gente. Sozinho você não testemunha. Essa é a lógica legal das coisas. Porque Deus é um justo juiz. Você acha que eles andavam só para bater papo? Vamos seguir. Chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado do que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, contou. Eles acreditaram que são fiéis a Cornélio, e eles vão ter, porque contou tudo. Contou tudo porque eles vão ser testemunha. Eles acreditam em Cornélio. Cornélio contou para eles, eles vão chegar com essa verdade diante de Pedro. E os enviou a Jope. A gente vê a relação de confiança de Cornélio com seus subordinados, né? Versículo 9. No dia seguinte, indo eles ao seu caminho, eles estão indo atrás de Pedro. Estando já perto da cidade, o Pedro sobe ao terraço para orar quase a hora sexta. Percebe? O outro cara orando habitualmente. Cornélio estava orando habitualmente e Deus se manifesta. Viu como o copo é poderoso? E agora a gente tem quem? O Pedro orando habitualmente. Ele está subindo para orar e a hora aqui, ó, está bem definida. Da mesma forma como apresentou o horário que ele está orando, agora o Pedro está orando a hora sexta, que é ao meio-dia. Entenderam isso? Enquanto o Cornélio estava orando às 3 horas da tarde, Deus fala com ele. Ele reúne os homens junto com ele e faz uma viagem para se encontrar com Pedro. E aí você percebe o seguinte: o tempo exato da viagem dos caras para eles chegarem a conversar com Pedro, o Pedro receber a revelação. Olha o sincronismo do Espírito Santo trabalhando, cara. Fala para o cara aqui, o cara sai em viagem. Quando ele está chegando lá na porta, está o Pedro recebendo a revelação. Vocês conseguiram construir a imagem? Vamos terminar de ler para você entender. Ele está orando ao meio-dia. Não orou simplesmente em função de uma demanda. Ok? Porque esse é o problema nosso. A gente ora em função de demanda. Ele orou em função de costume, em hábito. Orar em hábito é muito mais poderoso do que orar em demanda. Por favor. Deu para entender ou não? Senão você vai falar: não, eu tenho que ir para o monte orar, eu tenho que ir para o monte. Por que você tem que ir para o monte? Rapaz, minha vida está complicada. Cadê o seu depósito de oração do dia a dia? Se você ora habitualmente, você não precisa se preocupar quando vem a tempestade. Se você tem uma vida de oração habitual, por que você está desesperado? Você vai ficar tranquilo. Porque você viu que Cornélio recebeu de Deus? As suas orações chegaram como memorial. Quando você orava, isso já estava gravado aqui, ó. Seu registro está aqui das suas orações, dos seus dias de oração, está tudo aqui. Veio como memorial, está aqui na minha mente, porque já está aqui abastecido. Você tem uma caderneta de poupança espiritual quando você tem hábito de orar. Entendeu? Você não vai precisar ficar desesperado. Nossa, eu tenho que fazer um tempo de oração. Porque, nossa, eu tenho que conseguir um emprego. Vocês perceberam o confronto que nós estamos recebendo aqui na nossa vida espiritual? Não dá para a gente orar só quando tem demanda, a gente tem que orar todos os dias. A vida fica mais leve. Que as nossas orações, já viu Deus falando? As suas orações têm chegado até aqui. Tem subido aqui as suas orações, já estão aqui. Lembra lá em Apocalipse, as orações dos santos que estavam numa taça? Guardadas numa taça. É isso, gente. Mais uma vez a oração coordenando os acontecimentos. Cornélio orando, Pedro orando. Enquanto a gente está na vida de oração, a gente tem esse movimento de Deus trabalhando. Você vai ver as revelações de Deus, você vai ver as coisas acontecendo. Porque a oração mantém a vida espiritual funcionando. Ok? Nós estamos participando do negócio.
Nós estamos dentro do que Deus está fazendo. Deus não está fazendo, não falou para o Cornélio? Ô Cornélio, ó, você vai e tal, lá encontrar com Pedro. O Cornélio foi convidado a participar. Entenderam? Podia ter chamado o outro, mas orando ele se tornou participante. O Pedro está orando, o Pedro já está participando já faz tempo do que Deus está fazendo. Por que esses caras estão envolvidos? Por que chamou o Cornélio? Se o Cornélio não é um judeu raiz, se ele é simplesmente um gentil pré-convertido, podia chamar um cara mais experiente. Não é questão de experiência, é questão de estar na presença de Deus. Porque o cara está orando, porque o cara está buscando, porque o cara, ele e a família serve a Deus, porque o cara é temente a Deus. Esse é o requisito do cara para ele poder participar. Entendeu o que eu falei? Versículo 10 e 11. E o Pedro, lógico, meio-dia, né? Tendo fome. Está com fome o Pedro. Ele quis comer. Óbvio, né? E enquanto lhe preparavam, enquanto os discípulos dele preparavam o alimento, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Está orando e está ali, né? E viu o céu aberto. O céu abriu. E que descia, não, do céu, no meio da terra, um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. Então é algo que veio do céu, de Deus. Como se fosse um lençol preso por quatro cordas assim, atado. Versículo 12. Dentro do lençol, da visão do lençol, que na verdade era um vaso, havia de todos os animais quadrúpedes. Quadrúpedes, você sabe o que é, né? Vou voltar para a escola, né? Tem 4 patas, tá? E répteis da terra e aves do céu. Então tem um monte de animal misturado ali dentro. Mas só que a lei judaica separa animal puro de animal impuro. O que pode comer? O que não pode comer, né? Até hoje tem isso, né? A gente tem um pouco da religião ainda, onde as pessoas dizem, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo outro, você não pode comer aquilo outro, não é assim? Tem gente que ainda acha que tem coisa que não pode comer. Mas, dentro desse vaso, havia todos os animais perecidos, os quadrúpedes, os répteis da terra, aves do céu, uma miscelânea de animais ali dentro. E segundo a lei judaica, alguns eram impuros cerimonialmente. Todos juntos dentro do mesmo recipiente. Você já está entendendo o que Deus está falando. Deu para entender qual é o propósito de Deus aqui. Ele quer que os gentios participem desse propósito que os judeus, como família de Deus, agora os gentios estão sendo convidados. E havia um preconceito. Igual o crente de hoje falar, não, esse cara não vai para o céu, não vai na igreja. A gente tem essas coisas. E aí, versículo 13, foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. A mensagem tinha o propósito de comunicar que agora todas as nações deveriam ser igualmente concluídas ou incluídas entre o povo de Deus. Não é só os judeus que fazem parte da família de Deus. A partir de agora, todos que receberem Jesus vão fazer parte dessa família. Não tem mais nação que é separada, aquele povo. Não, agora todo mundo que abriu o coração para Jesus serão incluídos nesse projeto de salvação de Deus. Versículo 14. Esse é o propósito, mas não foi revelado para o Pedro ainda. O Pedro só está vendo só um grande vaso, parecendo um lençol, atado por 4 partes assim, pontas, e dentro daquele monte de animal, e Deus disse para ele: mata e come. Mas o Pedro disse assim: de modo nenhum. De modo nenhum. É como se Deus falasse para você assim: você foi criado num sistema, né? Você não come carne de porco. Come. Assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Mas você que gosta, só acha que só pode usar saia, não pode usar calça. Aí Deus fala assim: usa uma calça. Assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Não pode usar brinco, né? Você aprendeu a vida toda. Deus, de modo nenhum. De modo nenhum. Botar um batonzinho. Deus falando assim: pode botar um batom.
Você ficar melhorzinha, né? Para ver se você melhora um pouquinho. Aí você fala, de modo nenhum, de modo nenhum. Ah, raspa debaixo do braço que esse tem que ficando feio. De modo nenhum. E você pode também deitar com seu marido também sem nada, tá? De modo nenhum. Tem gente que toma banho de roupa. O troço é feio. De modo nenhum. De modo nenhum. E se você quiser trabalhar no sábado também, você pode trabalhar. De modo nenhum, Deus. Todo mundo falando. De modo nenhum. Se você quiser sentar também com um amigo, para jantar com ele, mesmo se ele não for crente, for católico, não tem problema não você receber ele na sua casa. De modo nenhum. Estão entendendo aqui? De modo nenhum. Deus me livre, né? Esses de modo nenhum, que vocês carregam ainda, talvez é isso que Deus quer falar com vocês. Talvez Deus está falando para alguns de vocês, que vocês fiquem, não. Ele vai explicar por quê. E o Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque eu conheço a lei. Eu conheço a lei judaica, né? Fui criado nisso, nossa, eu aprendi a vida toda sobre isso, Senhor, de modo nenhum, com Deus, né? É engraçado falar com Deus, né? Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Deus podia falar assim, você não comeu porque você é besta. Quanta picanha boa que você podia ter comido. Alcatra. Você perdeu, né? Inventaram isso para você que não podia, e aí você foi assim, né? Tudo segundo os homens, né? Uma pessoa me deu um testemunho essa semana, falou assim comigo, ô pastor, eu fui criado num sistema, rapaz, que proibia tudo, você precisa ver. Eu senti quando eu fiz, eu magoei o Senhor. Legal. Eu falei, esse sistema funciona até hoje? Eu falei, não, acabaram com o sistema. Por quê? Porque eles viram que não funcionava. Eu falei, tá. Se fosse de Deus, por que acabaram? Então era de homem. Então você cria um sistema, não pode. E aí quando você acha que está dando problema, você para. Então você vai criando sistema, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, você vai criando. Então não é de Deus. Porque se fosse de Deus, estava ali até hoje. Aí não, eles resolveram parar. Vamos liberar agora. Tá? As igrejas estão assim. As igrejas estão. É o maior barato esse negócio. As igrejas falam assim, a partir de hoje nós vamos liberar. Senão nós vamos perder os jovens. Aí, então por que prendeu? Porque era coisa de vocês. A gente vai liberar, senão as mulheres não vão ficar na igreja. Você prende e libera ao seu bel prazer. E Deus está lá olhando para você e fazendo assim, né? Tá certo, vai. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Agora você pode cortar até aqui, ó. Aqui não. Isso é coisa de homem, cara. Isso é escravidão e manipulação, cara. Coisa de homem, não está na Bíblia. É só você andar um pouquinho com Jesus e ouvir Jesus falando. Quando Jesus se aproximava de um pecador, os religiosos, não está no meio de pecador. Que Deus é esse. É só você conhecer Jesus que você vai entender que tudo isso aí não tem nada a ver. Certo? Não tem nada a ver. É coisa de cabecinha de homem. Às vezes a mulher do cara está lá assim, tem que prender isso na igreja. A mulher do cara que manda nele fica assim, tem que prender isso na igreja. Aí ele inventa uma regra. Inventa uma regra. Vocês podem namorar, mas não pode ficar perto não, hein? Porque às vezes o cara não gosta. Às vezes a vida dele é um tal de líder querer imprimir na igreja coisa que é a vida dele. Cara, isso é problema seu. Se você tem problema na sua casa, não fica querendo prender os outros. Se você não vive bem com a sua esposa, eu já vi gente falar assim, não, nós vamos fazer um propósito com Deus, de não ter sexo para se consagrar. Onde você tirou isso na Bíblia? Onde você tirou isso na Bíblia? Só tem uma parte que diz que você pode se dedicar à oração num propósito em concordância. Fala isso para o seu marido. E tem que se juntar logo, para que o diabo não entra no meio. Quando você separa da cama, o diabo entra no meio dela. Aí o cara, não, porque esse negócio de sexo, eu já vi gente falar de sexo demais, isso aí. Mas você tirou isso aí?
Sexo dentro do casamento, mano. Se for possível, todo dia. Né? E se for mais possível, toda hora. Que sexo no casamento é santa ceia, mano. Quanto mais você pratica, mais força tem o casamento. É só você olhar para a Bíblia. O cara fica porque ele não é chegado, porque ele vive com problema com a família, e ele começa a inventar moda. Isso é problema seu, cara. Vai resolver seu casamento. Não fica imprimindo isso em igreja, não. Isso é natural do ser humano. Deus criou o casamento para isso. Para que você tenha liberdade. Para você viver isso dentro de um local sagrado. Agora fica inventando moda. O cara lá, lógico, o cara pastor lá, está todo cheio de problema no casamento dele. É fácil ele estabelecer isso. Fácil. Isso é de Deus? Ai, ai. Mas eles inventam, né? Eles inventam. Mas fica a dica. Tá? Fica a dica. Mas Pedro disse de modo nenhum, assim como você sempre disse. Versículo 15, segunda vez disse a voz. Aí a voz vai dizer para ele: não faças tu comum o que Deus purificou. Você não fala que é imundo o que Deus purificou. Não diga que é impuro o que Deus purificou. Deus está dizendo: eu estou purificando o povo. Você está querendo dizer que é imundo? Então o que é consagrado para Deus, o que é santificado para Deus, está purificado, irmão. O que é purificado é purificado. Ele quer dizer que é imundo? Ah, não como porque é imundo. Eu não aceito os gentios porque é um povo imundo. É um povo que não tem aliança com a gente. Não, mas eu purifiquei. Acabou. Você pode acabar com isso aí. Não existe isso. Por isso que a voz disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. Não faças tu imundo ao que Deus purificou. A morte de Cristo fez com que, a partir da conversão, todos os povos estão em perfeita igualdade com os judeus. Acabou. Aceitou Jesus? É isso aí. A lei proibia que o judeu entrasse na casa de um gentil. Não podia. Ou o gentil entrasse na casa do judeu, o judeu ficava contaminado. Ficava cerimonialmente impuro, né? Versículo 16. E aconteceu isso por 3 vezes. Por 3 vezes Deus falou com Pedro: cara, não fala que é imundo aquilo que eu purifiquei. Não fala isso. Não prenda aquilo que eu liberei. Não crie doutrina onde eu não criei. Ok? Você não entendeu, Pedro. Ô Pedro, 3 vezes. O Pedro precisa ser de 3 vezes, né? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? São 3 vezes. Ele está curando ainda a negação 3 vezes, né? Negou 3 vezes, precisa de 3 vezes. Por 3 vezes o vaso quando recolhesse ao céu. Repetição 3 vezes. Para que nenhuma dúvida permanecesse na mente do apóstolo. Nenhuma dúvida deve permanecer na mente de vocês. Versículos 17 a 20. Estando Pedro duvidando. Está duvidando ainda, Pedro. Pedro ainda está assim: gente, mas será que eu posso? Será que eu posso? Duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto. E eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta. Gente, no momento que ele está naquele momento de oração, da revelação, daquele momento, Deus falando com ele, os caras chegaram na porta. Olha a precisão do Espírito Santo, né? Perguntando pela casa de Simão. Os caras nem sabem, não conhecem. Só estão obedecendo a voz do Espírito Santo. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Versículo 19. E pensando Pedro naquela visão, que o Pedro sabe que quem está na porta são gentios. Ele falou: esses caras vão ficar na porta. Não vou deixar esses caras entrar aqui não. Disse-lhe o Espírito, enquanto que o Pedro está ali pensando assim: esses caras não podem entrar na minha casa. Eles são gentios. Se entra, vai me contaminar. Enquanto ele está pensando, olha a intervenção do Espírito Santo. Disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Pronto. Não duvida, não rejeita,
e a sede que eu estou falando. Esse é o problema de gente que não anda na revelação de Deus. Eles acham que Deus é só Deus de ontem. Esse é o problema. Porque há 15 anos atrás, Deus falou isso aqui. Cara, Deus é um Deus de revelações. Deus tem os movimentos dele. Tem hora que Deus está movendo numa posição, movendo em outra. Então você tem que andar nesse passo de revelação de Deus, que você não sabe o que vai acontecer. Ele manda você para lá, depois você tem que ir para lá, depois você vai para lá, depois você vai para lá. É assim, você não sabe. Você acha que você só tem que ir para lá. Por isso quem acha que Deus está lá atrás, fica aí agarrado nessas coisas. Então nós precisamos de igreja para hoje. Nós precisamos de pastores para hoje. Porque existem revelações para hoje. É diferente. Fica com o pastor de ontem que você vai ver o que você vai fazer. A mente tem que estar fresca, gente. Você tem que andar no passo do Espírito. Amanhã pode ser que Deus mude um monte de coisa. Coloque vocês focados numa linha de missão, numa outra linha. Vai mudando, Ele vai fazendo as coisas do jeito que Ele quer. Essa é a obra do Espírito. Vocês viram que aqui ninguém sabe de nada. Cornélio não sabe de nada. Pedro também não sabe de nada. E Deus falou, vai lá e recebe os caras e coloca para dentro. Por quê? Porque eu estou falando. Eu os enviei. E a gente percebe que o livro é realmente Atos do Espírito Santo. Não é Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo que está operando. Eles estão numa dependência, né? Versículo 21. E descendo Pedro, desceu ou não desceu? Para juntos dos homens que foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? Nem ele sabe direito. Não sabe porque depende do Espírito Santo. Vocês perceberam que a revelação que Pedro recebeu foi parcial também? Por que o Pedro não sabe tudo? Porque não sabe tudo, porque Deus não vai entregar tudo para ninguém. Da mesma forma como Cornélio sabe parcialmente, Paulo disse, vocês vão receber em parte. Em parte. O Cornélio recebeu parcialmente, o Pedro recebeu parcialmente. Versículo 22, e disseram, Cornélio, o centurião, um homem justo e temente a Deus, disseram, que são testemunhas. O homem justo e temente a Deus, o currículo do Cornélio aparece na frente, ó, e que tem bom testemunho, porque eles estão testemunhando isso. Para que Pedro acredite, precisa das 3 testemunhas a respeito da conduta de Cornélio. E o Pedro sabe como funciona isso na lei judaica, porque tem 3 testemunhos ali falando que o Cornélio é gente boa. Ele diz, o centurião, um homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então Pedro falou, isso aí. Vocês observaram que esses homens foram enviados a Pedro e eles estão querendo saber o que Pedro vai falar. E o Pedro agora descobriu, porque Deus falou, vão vir aí. E o Pedro também vai falar o quê? É mais ou menos assim. Seguindo, versículo 23. Então, chamando-os para dentro, tem sentido isso aqui para vocês? Tem sentido. Chamando-os para onde? Para dentro. Por quê? Porque o Espírito Santo mandou. Os recebeu na calçada, na varanda, no quintal. Os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram alguns irmãos de Jope. O Pedro vai levar também testemunho. Que o Pedro vai sair testemunhando. Então, pela obediência ao Espírito Santo, finalmente, gentios entram na casa de um judeu. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes, amigos mais íntimos. E agora é um monte de gentil misturado com judeu. Deus fez uma salada aqui agora. O culto está formado aqui. A ideia do Espírito Santo ao levar Pedro aos gentios na Cesareia. Por que o Pedro tem que ir?
é para que Pedro pudesse traduzir para os gentios de forma clara quem é Deus. Os gentios não sabem, eles só tiveram encontro com Deus, mas eles não conseguem ainda traduzir Deus, ok? Então a ideia do Espírito Santo é levar o Pedro a eles, para que ele traduzisse Deus para eles, de uma forma mais clara. Então olha qual é a nossa função, como discípulos do Senhor. A gente tem que traduzir Deus para as pessoas. Isso é isso que o discipulador faz. O discipulador faz, o evangelista traz as pessoas, o discipulador traduz. O evangelista traz as pessoas para Deus, os discipuladores traduzem as pessoas para Deus. Traduzem Deus para as pessoas, amém? Entendeu? Deu para fazer a separação? O evangelista vai dizer, bora, vamos se encontrar com Deus. E para eles permanecerem nesse Deus, nós vamos ter que traduzir Deus para eles. Não fica não. A função do evangelista é trazer. Vai trazer as pessoas. A pessoa fica lá. Eu aceito, Jesus aceita, mas não sabe quem é Deus ainda. Ele aceita, esse é o papel do evangelista. Trazer as pessoas para Deus. E os mestres e os discipuladores têm que traduzir de forma clara. Senão essas pessoas não ficam não. Versículo 25 e 26. Aconteceu que entrando Pedro, o Cornélio sai para recebê-lo, judeu e gentil. E prostrando-se aos seus pés, o adorou. Tadinho do Cornélio. O Cornélio é um homem que se converteu. Mas Deus não foi traduzido para ele ainda. Entendeu? Por isso que ele se prostrou diante do Pedro e adorou Pedro. A conduta do Cornélio, o Cornélio está cheio de boa intenção. Então as pessoas estão cheias de boas intenções quando elas chegam na igreja, mas cabe à liderança, aos mestres, aos crentes de verdade, traduzir essa fé de forma clara para eles, gente. Senão você vai ser um covarde. O que acontece diante de muitos líderes quando o cara que conhece Jesus se prostra diante desse líder e adora o líder? O líder fala, yes, eu sou bom meu, hein? Não é assim que acontece? Você é um cara, para você. Aí o líder fica assim, todo feliz, né? É uma omissão. É uma liderança omissa. Uma liderança omissa que quer manter o ambiente social saudável. Liderança eficaz não quer manter ambiente social saudável, gente. Liderança boa não está preocupado em manter ambientes, assim, atmosferas assim favoráveis socialmente falando. Não tem. O que faz com o Pedro é dizer assim para ele, a paz de Cristo. O cara está ajoelhado diante do Pedro. O cara acha que o Pedro é uma divindade, que o Pedro é um cara, um superstar. E esse cara se prostra diante do Pedro. Pedro poderia falar assim, a paz do Senhor com ele. Aí todo mundo que está ali, os gentios, ia falar assim, está vendo? Como é que a gente tem que fazer diante de um líder? Como é que a gente tem que se prostrar? A gente tem que adorar o líder. A gente tem que exaltar o líder. A gente tem que tratar o líder como um Deus. Cadê as lideranças de verdade, os homens e mulheres de Deus, que vão quebrar isso? E tem coragem para fazer isso? Cadê vocês? Vocês vão ter coragem de dizer assim, isso está errado, rapaz. Que história é essa aí? Você vai ficar aí querendo descer da alma de Deus e vai ficar assim? Mas o líder que gosta de ficar bem, ele fica quieto. O silêncio é a pior tragédia de uma liderança. Fica calado diante de coisas que estão erradas. Estão erradas, cara. Você está vendo que está errado, você está ali quieto assim, né? Mas não falei nada. Você falou nada por isso que você é um péssimo líder. Porque líder tem que falar. Líder não pode perder a oportunidade de trazer instrução, mesmo que vai doer. Enquanto você tem ali o Cornélio ajoelhado diante do Pedro, o que o Pedro vai dizer? Pedro vai falar o seguinte para ele, versículo 26. Pedro levantou, dizendo, levanta-te. Eu também sou homem, rapaz. Nossa, você ouviu Pedro falando, eu vou falar, que obra do Espírito Santo na vida de um cara que cortou a orelha de um cara, negou Jesus, nervoso. Você já parou para pensar? Olha que lição que o Pedro dá. Levantou o cara e falou, levanta, rapaz, eu sou gente igual você, eu não sou Deus. Que coisa maravilhosa se todo líder, que se toda pessoa ensinasse
dizer assim: eu não sou Deus. Seria bom, né? Seria ótimo, né? Se os grandes megas pastores dissessem assim para as ovelhas: eu não sou Deus, gente. Só existe um que é Deus. Eu não tenho poder, eu não sou ninguém, eu sou comedor de arroz e feijão igual vocês. Quem dera! Pastor, mas eles não falam. Esse é o problema. Se você não falar, eles vão acreditar que você é Deus. Só o fato de você ficar calado, eles vão acreditar que você é Deus. Entendeu o que eu estou falando? O problema não está aqui, não é na fala, é na omissão. E o Pedro, o que o Pedro fez com esse cara? Um cara que é uma liderança, o cara é um centurião. Tem um monte de gente do lado dele subordinada a ele. Aquele monte de gente esperando o Pedro chegar. O Pedro entra, o cara se ajoelha diante do Pedro. Aí o Pedro disse assim: ei, olha a vergonha que o Cornélio vai passar aqui. E você acha que o Pedro está preocupado com a vergonha que o Cornélio vai passar? Você acha que o Pedro está preocupado se o Cornélio, como uma liderança, vai ficar exposto diante dos subordinados dele, porque ele fez uma grande besteira espiritual, que ele aprendeu o evangelho de qualquer forma, que ele precisava ter a clareza de Deus? Mas o Pedro corre todos os riscos e diz, no meio de todo mundo: eu não sou Deus, irmão. E aí, galera? Poxa, Cornélio, a gente achou que ele era Deus. Pô, Cornélio, a gente achou que esse cara era poderoso. Pô, Cornélio, você falou pra gente que esse cara era poderoso. Como é que vai ficar agora, Cornélio? Mas o cara mesmo está dizendo que ele não é poderoso. Então a coragem do Pedro em expor, ele quebrou aquele, gerou aquele clima desconfortável naquele meio, naquele culto ali. Mas ele deixou claro: não vou perder a oportunidade de instruir vocês. Ok? Então liderança, não se preocupe com reputação. Liderança boa, ela instrui. Instrui. Ah, mas fulano vai ficar assim, né? E daí, cara? E daí? Não perca a oportunidade de instruir. O cara está fazendo um trem errado? Não faça. Não fale isso. Você está errado. Ah, mas, pastor, isso é igual uma moça numa festa aqui da igreja, chegou e falou que queria na festa aqui. Envergonhou o cara que estava comandando a festa. Eu fui na mesa dela cheia de gente e falei com ela assim, falei tudo que eu tinha que falar. Falei: mas só podia ter me chamado. Eu falei: não. Você tem que ser exposta no meio de todo mundo. Você falou no meio de todo mundo, então você vai ouvir no meio de todo mundo. Pronto. A minha mulher falou: nunca mais volta na igreja. Aí até hoje. Senta aqui na frente. Não sai, irmão. Não sai. Você sabe por quê? Porque a verdade, ela dói, mas ela liberta a pessoa. Então, se você quiser fazer política, você se candidata a vereador, deputado, prefeito. Mas se você quer ser pastor, aí você vai ter que mudar. Ah, pastor, mas o pessoal ficou incomodado. Já me falaram assim que tinha um povo visitando a igreja ali atrás. Aí eu só falava no culto de domingo e ficava assim: pastor. Eles ficavam assim. Eu falei: daí? Esse cara assim. Cara assim, eu acho que eles não voltam. Eu falei: daí? Eu estou pregando para alguém voltar? Eu estou pregando para que as pessoas entendam a verdade. A minha função é essa, é pregar. Jesus falou assim: vocês prega para que as pessoas fiquem com as igrejas cheias, para vocês encherem a igreja. Não falou isso, foi ir por todo mundo e pregar o evangelho. Testemunhe quem eu sou, fale a verdade. Ele não falou para a igreja crescer. Quem dá o crescimento é ele, se ele quiser. Quem falou para você pregar para crescer? Quem disse que o João Batista pregou para crescer? Ele diminuiu, cara. Quem falou isso aí, que nós fomos chamados para poder encher a igreja? Não fomos chamados para encher a igreja, não. Fomos chamados para pregar a verdade. Porque alguém tem que dizer, cara. Se ninguém disser, como que as pessoas vão saber? É isso que a Bíblia diz: como que saberão se não há quem pregue? Como que o cara vai saber que ele está errado? Como que o cara vai saber que ele está no caminho errado se alguém não falar? Se alguém não tiver coragem para falar, se expor e falar. Entenderam o que eu estou falando? Então nós temos aqui o Pedro aproveitando a grande oportunidade para instruir. Ele disse: eu não sou Deus, eu sou homem igual a você. Pode levantar. Ele falou: pode levantar. O cara levanta uma roupa, né? Que vergonha, né? Versículo 27. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Versículo 28 disse isso. Aí o Pedro vai dizer: vós bem sabeis que não é lícito
a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, né? Vocês sabem, vocês viram na lei, mas, vai ter mais aqui. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Porque Jesus é maior que a lei. Ele cumpriu a lei. Uma coisa é entender a lei, outra coisa é entender a lei a partir de Cristo. Se você ficar só com o Antigo Testamento, você vai ficar doido. Versículo 29. Por isso, sendo chamado, ele disse: vim sem contradizer. Eu vim sem colocar objeção. Pergunto, pois, por que razão mandar chamar-me? Ele está perguntando, mas Pedro já sabe agora. O Pedro quer saber se o Cornélio está operando no mesmo espírito que ele. Ele falou: você veio por quê? Ele está perguntando isso. Porque eu estou aqui porque Deus mandou. E você está aqui porque Deus mandou? Por isso que ele pergunta: por que razão mandar chamar-me? Ele quer saber se o mesmo espírito de Cornélio, que está em Cornélio, está nele. Ou se o que está nele está em Cornélio. Ele falou: vamos ver se a gente está falando do mesmo espírito. Versículo 30 a 32. E disse Cornélio: Cornélio vai contar. Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. Só isso. Ele só tinha que chamar o Pedro ali, e o Pedro vai falar o que ele nem sabe ainda. E ele está contando o testemunho dele, como o Espírito Santo chamou ele para isso. O Espírito Santo falou com Cornélio, falou com Pedro. Amém? Versículo 33. E o Cornélio diz: logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Eles estão presentes diante de Deus, mas eles precisam saber o que Deus quer. É 2 coisas. Eles estão diante de Deus, mas eles querem saber o que Deus quer. É um caminho que a gente tem que percorrer. Belo posicionamento do Cornélio diante da autoridade de Pedro, né? Versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo que Deus precisou fazer uma obra nele para depois fazer nas pessoas. Ele falou: nem eu reconhecia isso. Olha a humildade dele. Ele falou assim: para mim poder fazer agora, trabalhar isso no coração de vocês, Deus tem que trabalhar no meu. Ele falou: hoje eu reconheço, eu não sabia disso. Sabe por quê? Porque a gente não sabe de nada. Liderança não sabe de nada, gente. Deus vai dando também do mesmo jeito. Mas tomando o que você aprendeu ontem. O que você aprendeu ontem, aprendeu. Agora e o hoje? O hoje, como é que fica? Tem que aprender de novo, mano. Quem lidera espiritualmente tem que aprender. Aprendeu ontem, agora tem que aprender hoje de novo, aprender amanhã de novo, aprender depois de novo. Porque Deus vai se movendo. Você não sabe? O Pedro, como um grande apóstolo, e andando com Jesus aqui tanto tempo, ele disse: hoje eu reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele falou: eu não sabia. É humilde. Versículo 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ele não falou em qualquer religião. A pessoa de qualquer religião, Deus considera, Deus se agrada. Não, ele está falando aquele que em qualquer nação, Pai do mundo, que teme e faz o que é justo. Se você teme a Deus e faz o que é justo, você é recebido. Deus se agrada de você. Versículo 36 a 41. Aí a gente não acredita nisso, porque a gente acha que são as pessoas que ficam na igreja há 20, 30 anos que tem Deus. Mas o cara que chega aqui hoje, ele tem o mesmo direito que a gente. Isso aí. Vai falar isso lá para essas igrejas que são cheias de... Né, não são conservadoras, são cheias de conservâncias, né, ou conservantes. Versículo 36 a 41. A palavra que enviou aos filhos de Israel, olha o Pedro pregando, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Aqui ele já mostra que Jesus é tudo. O Pedro pregando.
Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Vai estar pregando o evangelho para eles aqui. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas, olha aí. O papel do Pedro é ser uma testemunha também, porque Jesus falou, vocês serão minhas testemunhas. Ele diz, nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Gente, ele está falando do evangelho puro. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. O ensino do Pedro aqui, ele está testemunhando a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que está fazendo. O que a gente tem que fazer? Qual é o nosso conteúdo? Testemunhar a ressurreição e mostrar para as pessoas que Jesus é Deus. Como? Através da nossa própria vida. Através da nossa própria experiência, a gente tem que mostrar para o mundo que Jesus é Deus. Olha o que ele fez comigo. Eu sou testemunha. Olha para a minha casa, olha para o meu trabalho, olha para isso. E isso é testemunhar, gente. Usar tudo que você puder para provar que Jesus é Deus. É interessante que eles disseram assim, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Ele falou, nós somos testemunhas. Porque nós somos testemunhas porque nós comemos e bebemos com ele. O que quer dizer isso? Quem é que deve testemunhar Jesus? Quem come e bebe com Jesus. Quem se assenta à mesa com Jesus. Essa é a analogia da Santa Ceia. Nós temos comunhão com Deus, nós sentamos à mesa com Deus aqui todo mês. Então nós temos a obrigação de testemunhar Jesus. Que muitas vezes a nossa vida não tem testemunho nenhum. O que mais você vê gente que senta na mesa e come a Santa Ceia, mas que não tem testemunho. Versículo 42 e 43. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ele está confirmando que Jesus é Deus. Ele está testemunhando o Cristo. Essa é a missão dele. Versículo 44 e 48, dizendo, Pedro, aí nessas palavras, o que Pedro fez aqui? Para ter uma manifestação do Espírito Santo tão forte, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. O que Pedro falou demais aqui? Para ter essa manifestação clara do Espírito Santo. O Evangelho. Ele só falou do Evangelho. Você não viu Pedro falando um monte de coisa difícil, né? Incrementando aquela coisa toda. E a gente fica preocupado, né? Qual o sermão que eu vou fazer assim, para fazer o pessoal ficar cheirinho assim do Espírito Santo, né? Pegar fogo essa igreja. O Evangelho é suficiente. O Evangelho puro e claro. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é Deus. Eu sou testemunha disso. E isso é o poder. Isso é a palavra de Deus, a Bíblia. E quando ele estava ali, essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Todos os que ouviram a palavra. Quem não ouviu, não recebeu. Porque tem gente que está sentado e não ouve. Está prestando atenção em outras coisas. Está pensando o que vai comer. Agora no almoço. Está desligado. Saiu para beber água. Foi no banheiro e ficou lá, mexendo no celular. Ou ficou batendo papo com o irmão na esquina ali, para fugir daquilo que é essencial. Esse é o problema. Quando eles ouviram, os que ouviram a palavra, se encheram do Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Que bênção. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. A gente tem manifestação aqui no meio desse povo todo. De dons. 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Eu fez o apelo do batismo aqui, pregou, fez apelo, e agora vocês vão ser todos batizados. 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias.
Batismo é o símbolo de unidade com Cristo e com a igreja. Isso é batismo. Tá? Símbolo de unidade com Cristo e com a igreja. Todos foram batizados. Tudo bem? Amém. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Vocês que ficaram acordados? Alguma pergunta? Tudo certo? Então é isso. Então vou encerrar. Como diz os outros, eu proponho o encerramento. Amém, gente. Fica aí. Atos capítulo 10. Fantástico, né? Fantástico. O capítulo, assim como o capítulo 9 também. Atos é sempre muito, muito legal. Comunica muita coisa pra gente. A gente termina mais um capítulo. Espero vocês na próxima semana. Tá certo? Vou ver o que Deus tem. Oremos. Deus, obrigado por essa manhã, esse tempo precioso na presença do Senhor, diante da Tua palavra. Nos dê um dia de paz, um dia de bênção, um dia de prosperidade, que tenhamos à noite um culto muito abençoado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.